Boa noite a todos. 12 de novembro de 2021. Estamos na composição da banca de defesa de estágio da aluna Natália Goulart Biava, tendo como banca professor Saulo Regis Sena de Almeida e professor Kleber Machado como convidado da acadêmica. Também com a presença da coordenação de estágios do Instituto Federal Catarinense, Campus Santa Rosa do Sul. De imediato, Natália, eu passo a palavra para você, para que você dê as boas-vindas aos presentes e prossiga a tua apresentação, ou se de imediato quiser passar a palavra para a banca, para as considerações iniciais, fica ao teu critério. Agora é contigo. Obrigada, professor. Primeiramente, boa noite. O meu nome é Natália Goulart Biava. Eu sou estudante do curso Técnico Agropecuária integrado ao ensino médio do campus Santa Rosa do Sul. E hoje eu vim aqui para apresentar a minha defesa de estágio. Antes de começar, eu quero agradecer a presença de todos, principalmente da minha banca, formada pelo professor Saulo e pelo professor Kleber, e também agradecer a presença do meu orientador, o professor Ruth. A identificação da empresa. Eu realizei meu estágio em uma granja de suinocultura aqui em Timbé do Sul, que fica na rua Pedro Zilli, no número 835, aqui no centro. A razão social é Jackson Ferro, o SEI é 5.153.884. E eu queria aproveitar para explicar para quem não sabe o que é um SEI. O SEI ele é uma empresa que é feita na pessoa física, onde o proprietário ele pode registrar funcionários. O supervisor do meu estágio foi o técnico agropecuário Rafael Ferro. A área de atuação foi a suinocultura. O período foi de 2 de janeiro de 2020 a 3 de fevereiro de 2020, com duração de 207 horas. De acordo com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, a carne suína ela constituiu, ao longo de toda a história, a principal fonte de proteína. E na Grécia Antiga e mais tarde, na Idade Média, ela foi um alimento fundamental na alimentação de todo o povo. De acordo com uma pesquisa feita pelo National Pork Board em 2018, a carne suína representava 40,2% de todo o consumo mundial, sendo que o seu alto consumo se deve à sua versatilidade e ao seu baixo teor de gordura. A China ela é o maior consumidor e importador de carne suína do mundo, sendo que 7 em cada 10 quilos de carne consumida na China, 7 em cada 10 quilos consumidos de carne na China provém dos suínos. Em 2019, a China alcançou importações que giraram em torno de 3,2 milhões de toneladas. O Brasil ele é o quarto maior produtor e exportador de carne suína do mundo, tendo 3,8% da produção mundial. Em 2019, o Brasil ele produziu cerca de 4,117 milhões de toneladas, sendo que 16% de tudo que a gente produz tem destino internacional. E o Brasil ele tem a região sul como maior destaque. A região sul ela é responsável por mais de 50% de toda a produção nacional e ela tem como destaque o estado de Santa Catarina. Em 2020, no período de janeiro a outubro de 2020, Santa Catarina exportou cerca de 435,5 mil toneladas de carne suína, o que foi um aumento de 38,4% nas exportações em relação a esse mesmo período no ano de 2019. 2019 também fechou o ano com muita promissão, já que ele fechou o ano com um recorde mensal de 65,9 mil toneladas em exportações. Santa Catarina é o único estado brasileiro reconhecido pela Organização Mundial de Saúde por ser o único estado do Brasil que é reconhecido por área livre de febre aftosa sem vacinação e junto com o estado do Rio Grande do Sul, eles apresentam zona livre de peste suína clássica. O histórico da propriedade. A granja foi fundada em 1969 por Nicolau Ferro Neto e no início eles contavam apenas com 3 matrizes e um cachaço. Isso porque o foco não era a suinocultura, tanto é que eles produziam alguns tipos de culturas vegetais. Quando o proprietário resolveu investir na área de suinocultura, ele utilizava o método da monta natural e o cachaço, ele não conseguia realizar a monta em todas as fêmeas,
Então, em 1994, foi implantado a inseminação artificial. Atualmente, o proprietário da granja é o seu Jackson Ferro, filho do seu Nicolau, e eles contam com 400 matrizes, 4 cachaços, 77 leitoas de reposição e 700 leitões. Infraestrutura física atual. A granja conta com 2.000 metros quadrados, sendo que toda a sua estrutura é composta por galpões de alvenaria, cobertura de madeira e telhas de amianto. E por ser uma UPL, uma unidade de processamento de leitões, eles contam com 3 principais áreas desse sistema, que são o confinamento, a maternidade e a creche. Então, nessa primeira foto, a gente tem uma foto panorâmica da granja. Essa é a vista que a gente tem quando a gente chega. Aqui é uma foto do sistema de confinamento, onde as matrizes são mantidas durante sua gestação. A granja também possui 2 creches, então essas são as fotos das creches. E eles também possuem 2 maternidades. Essa primeira maternidade, ela tem logo quando a gente chega na granja, então nela tem 2 salas de maternidade. E essa maternidade fica nos fundos da propriedade, e aqui eles têm mais 4 salas. Além disso, a granja também conta com um escritório, um laboratório, uma sala de coleta de sêmen e uma terminação para as leitoas de reposição. Eles também contam com uma sala de ração, já que eles produzem as suas próprias rações, e também possuem um trator e uma carreta que é utilizada no momento do desmame e também para levar cipilho para acamar os leitões recém-nascidos. A principal fonte de renda da granja é a produção de leitões e a venda desses leitões para empresas que realizam a etapa final de engorda. Além disso, eles também produzem a maior parte das suas matrizes, assim como o sêmen, que é utilizado na inseminação, e a fabricação de ração. As atividades desenvolvidas. O manejo sanitário. A limpeza e desinfecção do ambiente são muito importantes para evitar a propagação de doenças e de parasitas que causam essas doenças. E quando isso é feito da maneira correta, a propriedade consegue fornecer um produto com melhor qualidade. Então, durante todo o começo do meu estágio, eu realizei a pintura de todas as instalações com uma solução de água com cal virgem. O cal virgem ele é um ótimo desinfetante e ele ajuda no combate de organismos, além de melhorar a aparência do local. E para isso a gente utilizava uma brocha, que é um pincel. Uma vez por dia, os corredores da granja eram varridos para retirar todo o resto de ração que caía no chão, para evitar a aproximação de aves. E de 2 a 3 vezes ao dia era feita a retirada dos dejetos das baias. Com uma enxada, esses dejetos eles eram levados para a calha e mais tarde um funcionário vinha com água corrente para levar os dejetos para a esterqueira. Os materiais que eram utilizados no manejo dos leitões, eles eram lavados após o seu uso e eram colocados em um recipiente que continha álcool para que os materiais fossem bem desinfectados até o próximo uso. A coleta de sêmen. A granja ela conta com 4 cachaços, sendo que um é o Landrace e os outros 3 são da linhagem MS-115. A coleta de sêmen no Landrace ela só era realizada quando o propósito da granja era inseminar matrizes também puras para que fossem geradas leitoas de origem F1, que são animais de primeira geração de cruzamento. Essas leitoas elas vão ser utilizadas como leitoas de reposição. As leitoas de reposição, como o próprio nome já diz, são leitoas utilizadas para repor as matrizes que precisam ser descartadas por motivos como problemas de casco, infecções, por estarem muito velhas ou por estarem inférteis. O Landrace ele é uma raça suína que vem sendo aperfeiçoada há mais de um século pelos dinamarqueses, buscando ideal conformação para a produção de carne magra. Em 2009, o Landrace estava na 3ª posição em maiores reprodutores do Brasil. O Landrace ele tem uma pelagem branca, fina e sedosa, perfil subcôncavo e orelhas do tipo céltico. Eles têm o corpo perfeito para a produção de carne magra e todo o seu corpo é de espessura igual e é enxuto. Eles também têm membros fortes e aprumos corretos. O cachaço da linhagem MS-115 ele foi feito com a intenção de atender a maior demanda por animais mais pesados ao abate com maior deposição de carne. Essa é uma linhagem que ela é livre do gene halotano, que é ligada ao estresse e à má qualidade da carne.
A coleta de sêmen. A coleta ela era realizada 3 vezes por semana. E antes de começar a coleta, era feita uma pré-coleta, que a gente chamava, que consistia em 2 passos. O primeiro era ligar o destilador com água destilada. Essa água destilada ela tem que ser aquecida a uma temperatura entre 36 e 38 graus, e ela vai ser utilizada no momento do processamento do sêmen. E o segundo passo era ligar um aparelho em banho-maria, onde a gente colocava um recipiente que vai ser usado também no momento do processamento do sêmen, e esse recipiente ele precisa ser aquecido para conseguir manter a temperatura da água destilada. Depois disso feito, o cachaço ele é levado até a sala de coleta, e quando ele monta no manequim, o supervisor de estágio ele entrava dentro da baia e ele segurava a cabeça do pênis do cachaço com as mãos. Os 3 primeiros jatos de sêmen eram descartados porque eles eram muito aglutinados. E depois o supervisor do meu estágio utilizava um recipiente que continha um filtro em cima para separar a parte gelatinosa do resto do sêmen. Ao todo, era coletado cerca de 400 ml de sêmen. Depois disso, o sêmen ele era levado para o laboratório para ser observado no microscópio, para a gente poder observar se os espermatozoides estavam vivos. Em seguida, o sêmen ele era colocado dentro do recipiente que havia sido aquecido, com 1 litro de água destilada e um pacote de Biopig, que continha 100 gramas. O Biopig ele é um diluente de curta duração, que ele serve como se fosse um alimento para os espermatozoides, e ele consegue manter os espermatozoides vivos por cerca de 3 dias. E por fim, esse sêmen ele era separado em doses, como a gente chamava, em recipientes com 80 ml, e depois eles eram armazenados na geladeira. A detecção do cio. O cio ele pode ser detectado cerca de 3 a 4 dias depois do desmame, e as matrizes apresentam alguns sintomas como urinar com frequência, ficar imóvel à presença do macho e aceitar a monta. Um método utilizado na granja para realizar a detecção do cio era a passagem do cachaço em frente às fêmeas. A inseminação. Depois da detecção do cio, as doses de sêmen elas eram colocadas em banho-maria para serem aquecidas por cerca de 10 minutos, e enquanto elas eram aquecidas, os lábios vulvares das matrizes precisavam ser lavados com água corrente para retirar toda e qualquer sujeira que pudesse haver ali para evitar infecções. Depois disso, as doses elas eram levadas até o local da inseminação dentro de uma caixa térmica para manter o seu calor. E aí a gente pegava a pipeta. No momento que a gente abria a embalagem da pipeta, era preciso ter muito cuidado também com a parte que ia entrar em contato com a matriz, para que nada entrasse em contato com essa parte, para não acontecer infecções. A pipeta ela deve ser introduzida em um ângulo de 45 graus e ela deve ser introduzida até que seja possível sentir a cérvix da porca, quando a gente consegue sentir que a pipeta está mais firme, digamos assim. Em seguida, as doses de sêmen elas eram colocadas na extremidade da pipeta e a inseminação começava de fato. A inseminação ela é um processo que deve ser feito muito lentamente, com muita calma, e ele deve durar em torno de 5 minutos. Isso porque se a inseminação for feita muito rápido, a porca pode rejeitar esse sêmen e o sêmen volta, então ele é um sêmen perdido. Durante a inseminação também é importante manter o cachaço solto em frente à matriz e pressionar o lombo para simular o peso do cachaço. Cada matriz, elas recebiam cerca de 3 doses de sêmen. Por exemplo, se eu inseminei uma matriz hoje pela manhã, eu insemino ela hoje pela tarde e amanhã pela manhã. Isso porque as matrizes, elas liberam seus óvulos aos poucos. Então, quanto mais eu inseminar uma matriz, maiores são as chances de ela ter uma leitigada maior. Depois que a pipeta é fechada, quando a gente termina a inseminação, ela deve ser mantida na matriz por cerca de 20 minutos para que todo o sêmen seja absorvido. Depois que a porca recebe as 3 doses de sêmen, ela é levada para o confinamento e é mantida lá até o final da gestação. Em leitoas que serão inseminadas pela primeira vez, era utilizado uma pipeta que ela era um pouco diferente, ela era um pouco menor, para que não machucassem as leitoas. Quando as matrizes são levadas para o confinamento, é preenchida uma ficha para que se possa acompanhar a gestação delas. Nessa ficha era anotada a data da inseminação,
Era também anotado a data do provável parto, que a gente utilizava uma tabela para poder ver. E para a gente saber qual ficha pertencia a qual matriz, a gente também anotava a amostra. E para saber o número da amostra, identificar, a gente utilizava essa tabela. A gestação. A gestação de uma porca, ela dura em média 3 meses, 3 semanas e 3 dias, e elas são mantidas em confinamento até 5 dias antes da data do provável parto. Os primeiros sinais da aproximação de parto, eles acontecem entre o 10º e 14º dia que antecedem a data do provável parto, que é quando ocorre o maior desenvolvimento da glândula mamária e o relaxamento dos ligamentos pélvicos. Quando as fêmeas entram em trabalho de parto, elas apresentam alguns sinais, como, por exemplo, irritação, agitação, mastigação constante. O parto de uma porca, ele dura entre 2 a 5 horas, com intervalos de 10 a 20 minutos entre um leitão e outro. Logo que as matrizes entravam em trabalho de parto na granja, era feita a aplicação de um hormônio que se chama ocitocina. Esse hormônio ele estimula as contrações e a saída do leitão. Infelizmente, as matrizes na granja onde eu fiz o meu estágio, elas eram viciadas nesse hormônio, então elas não conseguiam realizar o parto sozinhas. Então acontecia de, às vezes, elas entrarem em trabalho de parto durante a noite e não ter quem pudesse fazer essa aplicação de ocitocina. Então, elas acabavam morrendo. A dose de ocitocina aplicada em leitoas mais novas era de 1 a 2 ml e em porcas mais velhas de 2 a 3. Apesar desse vício das matrizes em ocitocina, a granja tinha uma média de leitões por leite gada considerável. Eram de 8 a 10 leitões. O manejo dos leitões. A primeira mamada, ela é a mais importante, porque nela onde os leitões recebem o colostro, que é o leite mais rico em nutrientes e anticorpos, e ele pode ser considerado a primeira vacina natural do leitão. Enquanto antes os leitões receberem esse colostro, maiores são os benefícios ao longo da sua vida. O fornecimento de calor. O fornecimento de calor, ele era feito com uma lâmpada incandescente, e ele era feito porque os leitões, ao nascerem, eles não estão acostumados com a nossa temperatura ambiente. Então, era por isso que a gente fazia o fornecimento de calor. A secagem dos leitões, ela era feita porque, ao nascerem, os leitões, eles têm muitos restos placentários em torno de si e também ficam molhados com a água do parto. Então, para ajudar eles a se secarem um pouco mais rápido, a gente acamava eles com um pouco de cipilho. Logo que os leitões nasciam, era feito o fornecimento de um antibiótico que se chama Neucolin, em cerca de 3 ml de oral. Esse antibiótico ele ajudava a evitar a diarreia. O corte dos dentes. O corte dos dentes ele é feito porque, ao nascerem, os leitões possuem 8 dentes, que precisam ser cortados para evitar o canibalismo. Porque quando os leitões nascem, eles tendem muito a morder os tetos da porca e também morder o rabo dos outros leitões. Então, para isso, a gente utilizava um alicate e a gente sempre tentava cortar o mais rente possível da gengiva, porque se não fosse cortado bem rente, o dente poderia se quebrar. E se ele se quebrasse, isso ia dificultar a atividade e ia ser mais incômodo e doloroso para o leitão. A moçagem é um método de identificação utilizado pela granja e ele é feito junto com o corte dos dentes. Para isso era utilizado um alicate moçador e era feito um corte em cada orelha, como a gente consegue ver na figura 46. Esses cortes, eles representam a amostra número 11, que é pela qual a granja é reconhecida no estado de Santa Catarina. A caudectomia, ela é uma atividade que é feita junto com o corte dos dentes e a moçagem, e ela é feita pelo mesmo motivo do corte dos dentes, que é evitar o canibalismo. Então, para isso, a gente utilizava um alicate cauterizador, e a gente sempre realizava essa atividade cortando o rabo do leitão com cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros de distância das nádegas. A castração, ela é feita porque machos sexualmente funcionais, ao pesarem 75 quilos, apresentam um cheiro e um sabor muito forte na sua carne e principalmente na sua gordura. Além disso, a castração também ajuda a evitar comportamentos agressivos. Então, para isso, a gente utilizava um bisturi e uma pinça cirúrgica. Então, essa atividade ela era feita quando os leitões tinham cerca de 3 a 5 dias de vida. E para isso, a gente pressionava o saco escrotal do leitão para ter uma melhor visão do testículo e também deixar a pele mais firme, digamos assim.
Então, com o alicate, a gente fazia um corte vertical. Com o bisturi, a gente fazia um corte vertical em cada testículo, o mais preciso possível, e depois a gente pressionava um pouco mais para que o testículo pudesse sair para fora. E com a pinça, a gente retirava um testículo por vez. No momento de retirar o testículo, era sempre importante segurar o outro com um pouco mais de pressão para que ele não voltasse para dentro, porque se isso acontecesse, ia ser muito difícil para terminar a atividade e também é muito difícil achar o testículo. A aplicação de ferro. A aplicação de ferro, ela é feita em leitões recém-nascidos porque a deficiência de ferro é muito comum. Era dado cerca de 3 ml de ferro para cada leitão, e esse fornecimento de ferro também ajudava a evitar a anemia. Mesmo o leitão recebendo esse nutriente via placentária e via mamária, ainda assim era uma quantidade muito pequena que ele conseguia receber. O desmame e as vacinas. O desmame ele é feito quando os animais têm cerca de 30 dias de vida. Eles são colocados na carretinha que fica acoplada no trator. E eles são levados até a creche e eles permanecem lá até atingirem 25 quilos e depois eles são vendidos. Junto com o desmame, também é feito a aplicação de 2 vacinas. A primeira é contra a doença de Glasser, que é uma doença causada pela bactéria Haemophilus parazuis, que está presente no trato respiratório dos leitões, principalmente no período da creche. O principal meio de transmissão é de animal para animal, que nesse caso seria de leitão para leitão, de forma horizontal, que seria de algum animal que estivesse por perto com o leitão, ou de forma vertical, que pode ser de mãe para filho. Os principais sintomas dessa doença são febre, dor nas articulações e redução de apetite. E para evitar essa doença era feito a aplicação de 1 ml da vacina inativa chamada de Prazius Glasser. A vacina contra a outra doença era a circovirose, que é causada pelo vírus PCV tipo 2 e ela ataca o sistema imunológico dos leitões. Os primeiros sinais que a gente consegue observar é a diarreia e a mudança na coloração da pele. Com o avançar dessa doença, ela causa vesículas que se formam vesículas secundárias, que se espalham por todo o corpo do leitão. E com o avançar dessa doença, a gente consegue perceber sintomas como retardo no crescimento e anemia. E para evitar essa doença, era feita a aplicação de 1 ml da vacina inativa Engelvax Circoflex. Lembrando que todas as vacinas feitas na granja eram todas via intramuscular. A vacinação. A vacinação ela é feita quando a granja recebia leitoas vindas de outras granjas. E para evitar que essas leitoas contaminassem as matrizes, era feita a aplicação de 1 ml da vacina inativa Erising parvolepto, que ela previne as doenças parvovirose, leptospirose e erisipela. A dose dessa vacina que era dada para cada leitoa era 2 ml. Ocorrências clínicas. O eczema ele é uma doença causada pela bactéria Staphylococcus aureus e ela pode ser encontrada na pele dos suínos, causando infecções após o nascimento por meio do contato com o ambiente ou com a matriz. Essa é uma doença que a causa dela pode estar relacionada a manejo sanitário e desinfecções precários. O que acontece quando o leitão tem eczema é que a bactéria se desenvolve e ela causa lesões. Essas lesões podem inflamar e acontecer produção de secreção sebácea. O caso que eu presenciei na granja, o leitão que foi atingido pelo eczema, ele já estava no período da creche e foram fornecidos 5 ml do antibiótico Ventrimax Advance e 3 ml do analgésico D500. A atresia anal. A atresia anal ela é uma condição congênita onde o leitão ele nasce sem um orifício, ele nasce sem o ânus. Esses leitões eles têm um abdômen distendido e com o decorrer da sua vida, essa distensão pode aumentar. Essa condição ela pode ser corrigida sim com cirurgia, mas nesse caso o leitão foi sacrificado. A bicheira. A bicheira é causada por moscas que põem seus ovos em feridas de animais e as larvas se desenvolvem e começam a se alimentar do tecido subcutâneo. Para o tratamento dessa infecção, era utilizado um antiparasitário em spray chamado Mata Bicheiros Forte SV.
O aborto, ele pode ser definido como nascimento ou expulsão do leite-gada antes do término normal de gestação. Então, qualquer leite-gada é considerado um aborto se ela for nascida antes do 110º dia de gestação, quando nenhum dos leitões sobrevive além de 24 horas. Na granja, eu presenciei só um caso de aborto, onde nasceram leitões mal formados, como esse que a gente consegue ver na foto, mumificados, natimortos, e os que nasceram com vida morreram algumas horas depois. A causa do aborto ela pode estar relacionada a problemas genéticos, deficiência nutricional, enfermidades e alguns outros motivos. Os leitões mumificados, eles têm a sua vida interrompida entre o 35º e o 90º dia de gestação. Por ser um processo asséptico, isso permite que a gestação continue com os outros fetos vivos. As causas do aumento da taxa de fetos mumificados, ela pode estar relacionada com infecções, como a parvovirose e a leptospirose, ou por causas não infecciosas, como, por exemplo, o limite no espaço uterino, ou então por até mesmo manejo e instalações. Considerações finais. A produção de carne suína ela é de extrema importância, principalmente para o Brasil, onde a gente tem um retorno muito grande. E também é muito bom a gente sempre lembrar que o estado de Santa Catarina ele é o maior produtor de carne suína do Brasil. A granja ela é especializada em produção de leitões, e isso me fez perceber ainda mais que cada etapa precisa ser realizada da melhor maneira possível para que a gente possa ter bons resultados e apresentar um produto com qualidade. Eu queria aproveitar e falar um ponto positivo que eu vi na granja, que foi que a gente teve muitas atividades para realizar, a gente recebeu explicações de como e por que fazer cada atividade, e isso foi muito bom porque eu consegui relacionar o que eu havia aprendido em sala de aula com o que estavam me passando. E eu também queria dizer que, ao meu ver, a granja deveria investir um pouco mais em instalações, em manejos, para que eles pudessem ter resultados melhores e poder crescer economicamente. E, por fim, eu gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que o estágio ele foi, sim, muito importante para a minha formação e que, fazendo esse estágio, eu consegui ter ainda mais reforço na ideia que eu tinha de como o manejo sanitário, bem-estar animal são importantes. Alguma dúvida? Ok, então, geralmente a gente de praxe faz um espaço para as perguntas e as considerações, depois você faria as considerações finais. Mas não tem problema, tu já cumpriu a tabela, ficou tudo dentro de um bloco só. Então, eu já vou de imediato passar a palavra para a banca, professor Saulo, e eu acho que o professor Kleber não entrou ainda, né? E aí, o professor Saulo faz as considerações dele e, de repente, a gente faça alguma coisinha a mais e passamos a palavra para você novamente. Professor Saulo, é contigo. Obrigado, professor Rude. Parabéns, guriazinha. Obrigada. Muito boa apresentação. Obrigada. Obrigado pelo convite, né, de participar como banca. Gostei muito, já que fui teu professor no primeiro ano, né? É extremamente importante para nós ver o aluno chegar no final e fazer um excelente relatório e uma excelente defesa. Teu relatório ficou muito bom. Fiz pequenas considerações, né? Mas parabéns mesmo. E mais algumas curiosidades, sabe? Sou professor de bovino, né? Mais algumas curiosidades em relação à suinocultura, algumas práticas sobre essa criação em a granja. Lá na coleta do sêmen, era feita alguma prática com cachaço, tipo higienização do aparelho reprodutivo, ou já ia direto para a coleta? Eles iam direto para a coleta. O cachaço ele era conduzido até a sala de coleta. Logo que ele montava no manequim, o meu supervisor já entrava e já realizava a coleta. Nunca foi feita nenhuma higienização.
também me chamou a atenção que ele ia direto, ele segurava o pênis com a mão, né? Mas sem luva, ele ia direto com a mão, contaminação, unha, coisa assim. Ele não tinha indicação de usar luva. Quando a gente começou o estágio, eu e minhas colegas, eles até forneceram luvas pra gente e a gente tentava utilizar as luvas, por exemplo, quando a gente ia fazer a pintura das instalações, a gente não gostava de usar a mesma luva para manejar os leitões, então a gente trocava. E depois que as luvas acabaram, não foi fornecido mais luvas pra gente. Particularmente, eu acho que esse não era uma coisa com que eles davam muita importância. Após a coleta do sêmen, quanto tempo pode ficar armazenado na geladeira esse sêmen? No máximo 3 dias a entre 15 e 18 graus. E após o parto, qual o período de puerpério dessas matrizes? Quanto tempo elas ficavam antes de serem inseminadas? Elas ficavam na baia com os leitões por 30 dias e logo depois elas já iam para a detecção de cio. E quando ocorria a aparição, qual era o número de leitões médio lá da propriedade? Entre 8 e 10 leitões. Eu presenciei um parto onde tiveram 14 leitões. E o que tu diz como futura técnica em agropecuária? 8 leitões tá bom para suíno? Eu acho que é uma média considerável, mas não é muito boa. E também me chamou a atenção que tu falou, até no teu relatório, tu colocou que uma matriz morreu, né, durante o parto, foi isso? Sim. Eles não se preocupavam em ficar de noite, o estagiário diz, Natália, de noite tu vai levantar e ir lá ver essa matriz, para ver se está parindo ou não. Vocês ficavam na granja ou não? Só ficavam durante o dia? Não, eu moro aqui no Timbé, então eu vinha para casa. E as minhas colegas também, elas vinham para casa da minha outra colega. Então não tinha quem ficasse lá à noite e às vezes a gente chegava no outro dia e a matriz ainda estava lá. Teve até uma vez que a gente chegou e tinha acho que foi até a foto que eu coloquei na minha defesa, que a matriz ela já estava roxa e eles não tinham muito cuidado com isso. Eles não se preocupavam em deixar alguém durante a noite. Se ocorresse um parto à noite, a matriz tinha que parir sozinha, sem auxílio. Isso. Nossa. Tu fez várias práticas, né? Muito bom. Tu teve algum receio, algum medo, assim, na hora de fazer a prática, a castração? Tive. Na hora de fazer, eu tive um pouco de. Não era que é medo, mas eu tinha. Eu sei que é bom para o leitão fazer a castração, mas eu tinha dó por ouvir eles gritarem. Isso me deixava um pouco acanhada. Tanto é que as minhas colegas, teve até uma vez que elas deram uma brigadinha comigo, porque eu não gostava de fazer essa atividade, mas eu sabia que eu tinha que fazer. Então eu tomei coragem e fui. Mas essa foi a única atividade em que eu fiquei um pouco receosa de fazer. Que bom. A taxa de mortalidade lá de leitões, tu tem uma média, assim, tu tem ideia? Morrer após o desmame? Não vou saber dizer, professor. E tu falou que eles compravam matrizes, todos os leitões produzidos na granja eram descartados, não deixavam algumas fêmeas para futuras matrizes? Até onde eu sei, não. Eu nunca ouvi eles falarem sobre manter as matrizes. Aquela doença eczema, ela é transmissível? O animal que vocês trataram, ele se curou? Esse leitão, depois que foi feita a aplicação do antibiótico, a gente não teve mais contato com ele. Mas quando a gente foi fazer a aplicação do antibiótico, ele estava isolado. Então, eu acredito que seja uma doença transmissível. Chegou a curar alguma bicheira lá? Não. Eu só fiz a aplicação do antiparasitário uma vez. E foi bem no finalzinho do meu estágio, então eu não pude ver como ficou. Tu analisando com esse teu período que tu ficou de estágio lá,
Essa granja é viável economicamente? Tem um bom retorno para os produtores? Eu até acho que tem, porque eles vendem bastante leitões. Só que eu acho que eles investem pouco com o manejo. Eu acho que eles poderiam fornecer produtos melhores se eles investissem um pouco mais. Investisse em quê? Se eu fosse te contratar como uma futura técnica, o que tu mudaria nessa granja? Eu investiria mais em instalações, em manejo sanitário, em bem-estar animal. São coisas que a gente, como técnico, sabe que é básica, mas que eu, particularmente, não vi muito na granja. As instalações me parece que é um pouco precárias, né? Não sei se eles investem, eu acho que eles não têm São bem investimento em instalações. antigas. São bem antigas e eu acho que eles nunca realmente investiram naquilo para melhorar. Eu acho que a granja precisava se modernizar. É isso, dona Natália. Parabéns novamente. Muito obrigado Obrigada. pelo convite. Fiquei muito Eu que feliz, agradeço. né? Toda sorte no mundo para ti. Não pare de Obrigada. estudar. E teu relatório realmente muito bom, né? Obrigada. Parabéns para ti e para o teu orientador, professor Rude. Muito obrigada. Professor, era isso. Agradeço. Obrigado, professor Saulo. Natália, como é de praxe, o orientador também acha, pede um momento para fazer algumas considerações, que sempre às vezes escapa. Intrigou um pouquinho, e não estamos aqui para avaliar a empresa, e sim a tua apresentação, né, o que tu fez. Uhum. Mas a título de comentário, e a gente nunca deixa de aprender, me chamou a atenção aquela porca que morreu, né, por falta de atendimento, como disse o professor Saulo, e aí, ao mesmo tempo, você meio que apontou assim, as porcas eram sempre induzidas ao parto, né, ou viciadas em ocitocina. Uhum. Então, não ocorreu assim entre você e tuas colegas, é claro que é pouco tempo também para vocês terem essa vivência, né, mas uma das práticas que às vezes a gente fazia na escola, em finais de semana, quando tinha problemas de plantonista, e de acordo com o calendário do parto, se a porca fosse entrar em parto naquela noite, o técnico nosso já aplicava, antes de sair, a ocitocina, que seria o caso ali, né? E é interessante que você fez uma análise econômica, né? E a nível mundial, trouxe para o país e para a região. Portanto, você teve uma interessante noção da importância da atividade de suinocultura como fonte de proteína animal para o país e para o mundo, né? O espaço que essa atividade ocupa. E aí, quando a gente pensa nisso, e tudo que está acontecendo em relação ao preço dos cereais, o milho, é notório o baixo índice de produtividade e de eficiência da granja, 8 leitões, né? Isso é uma média que nós já estamos superando há alguns anos, né? Média, muito pouco, né? Então, foi interessante as tuas observações, evidentemente que entra a questão toda do bem-estar animal, mas não só isso, né? Pode-se melhorar também com investimento em outros manejos, como você falou, né? Sanitário, a gente falou um pouco do manejo alimentar, o manejo reprodutivo, salta aos olhos aquela imagem dele pegando, realmente fazendo a coleta sem luva, tanto é que em sala a gente falava muito, né, mão enluvada, né, ou mão de luva, sempre, porque não é só o risco do animal, é o nosso, como profissional, né. Então, foi muito bem colocado, assim, ficou muito bem esclarecido as coisas e a granja. E percebe-se, assim, que o teu estágio foi, como disse o professor Saulo, foi bastante ativo, assim, como o das colegas. Eu passo para você fazer teu fechamento, então, e depois peço a licença para uns 3 minutinhos, 4, aí você sai da sala e depois pode retornar. Pode ser? Tá bom. É contigo. Por fim, eu só queria fazer o meu agradecimento, agradecer pela atenção, por toda a ajuda que o senhor, professor Rude, me deu durante enquanto eu preparava o meu relatório, enquanto eu preparava
meus slides. Também quero agradecer muito o professor Saulo por ter aceito fazer parte da minha banca e também ao professor Berbe, que eu acho que ainda não está presente, mas eu sempre respeitei muito todos os meus professores, mas eu sempre tive um respeito muito grande por todos vocês. Eu fiquei muito feliz quando vocês aceitaram fazer parte da minha banca e ser o meu orientador. Foi muito importante para mim. Eu também quero agradecer as minhas colegas de estágio que fizeram um estágio comigo. Foi um mês muito legal, de muita aprendizagem. E eu também quero agradecer aos meus pais por terem me dado a oportunidade de estudar no IFC, que eu quis estudar lá por muito tempo. Então, eu fiquei muito feliz de poder ir para lá. E foi um período para mim que foi muito gratificante. Eu aprendi muita coisa, fiz muitos amigos que eu levo até hoje. Então, é isso. Meu muito obrigada pela atenção de todos. Então tá. Eu não sei se o professor Saulo vai fazer aquela perguntinha costumeira que ele faz, porque Não, professor, para mim está tudo não, tranquilo. a gente cria vínculos, né, professor? E a gente quer curiosidade, claro que é do teu universo particular, mas pretende daqui para frente o teu percurso formativo. Pretende Eu continuar? não pretendo seguir na área de agricultura, nem com animais. Eu sempre falei para todos os professores que perguntaram e colegas que quando eu entrei na escola, eu entrei pelo ensino médio, não pela parte técnica. Apesar de eu ter gostado muito, mas eu não pretendo seguir nessa carreira, eu vou escolher alguma outra faculdade. Alguma consideração, professor Saulo? Não, só continue estudando, né, Natália? Independente do curso que tu seguir, é óbvio que tu vai escolher do teu interesse, o que tu deseja ser, mas não deixe de estudar, né? É a única herança que ninguém vai te tirar, né? O estudo. Tá, guriazinha? Parabéns novamente. Muito obrigada, professor. E leve adiante essa tua vivência, agora como amigo, né, falando, professor amigo, essa tua vivência conhecedora da área, do sistema produtivo, que muitas vezes as coisas chegam na gôndola do mercado, na gôndola, as pessoas não sabem o que se passa lá no sistema de produção. Então, parabéns, mais ainda porque você não vai seguir na área e assumiu esse desafio e fez um excelente estágio, um excelente trabalho, tá bom? Obrigada, muito Então, obrigada. você nos dá a licencinha, também os demais visitantes, que eu preciso ficar com o professor Saulo para fazer a avaliação e depois você entra na sala de novo. Aí eu te aviso pelo WhatsApp. Certo. Eu acho que, senhor, não sei, acho que a gravação pode parar, né, professor? Vou parar sim. Caio? Foi.